Esse- Então, pessoal, boa noite. Hoje a gente vai iniciar com. Acho que vai dar para iniciar e encerrar logo hoje. É um conteúdo mais simples, que é o conteúdo de flexão inelástica, certo? Vou pedir mais uma vez, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês abram o microfone ou podem escrever no chat, dá para eu acompanhar aqui também. E caso eu abro, peço que vocês me avisem também, viu? Então, é, até então, quando a gente estuda os materiais, a gente vê que existem regimes de deformação, que nós chamamos. O material ele vai se deformar conforme a tensão que ele é aplicado. Inicialmente, grande parte dos materiais, é, eles têm um regime de deformação, que a gente chama de um regime de deformação de fase elástica. Justamente pelo pico que existe e material submetido a uma tensão. Essa tensão for o meu material ele se torna ao comprimento original. Essa Ô, primeira Lucas, fase é conhecida como acho que tá travando um pouquinho a internet. Tu tá conseguindo ouvir direitinho, Rodrigo? é, eu vou tentar fazer essa mudança novamente. Vocês estão me escutando? Agora eu tô. É por hora isso aqui. É, mas, enfim, eu vou falando aqui. Essa primeira fase, ela é conhecida como a região elástica, em que o material, se a tensão for cessada, ele retorna ao comprimento original. Então, essa primeira fase é geralmente a fase que a gente dimensiona nossas estruturas até agora, com o conteúdo que a gente viu de R1, esse início de R2. A gente dimensionou os nossos materiais nessa fase elástica, ou seja, o meu momento fletor produzia uma tensão na minha seção que fazia com que meu material fosse regido por uma tensão no regime elástico, certo? Só que se eu continuar aumentando o fletor, a gente sabe que meu momento fletor, minha tensão, ela é igual ao meu momento fletor vezes a distância y sobre a inércia. Ou seja, é, existe uma proporcionalidade entre o meu momento fletor e entre a minha tensão. Já vi aqui que travou e
Você está me escutando? Sim. Desculpa aí, minha gente. O meu problema na internet precisa vocês. Eu me mudei recentemente, eu vou me mudar de novo agora em dezembro, então não vale a pena eu colocar a internet aqui nessa casa. Eu estou usando a internet meio que comunitária agora, aí por isso dá essa travada, certo? Mas acho que agora vai melhorar. Então, como eu estava dizendo para vocês, eu vou falar rapidamente, sem não perder tempo. Até então, a gente estava dimensionando nossos materiais justamente nesse primeiro patamar aqui, que é essa região elástica. Ou seja, eu vou fornecendo uma tensão e o meu material vai se deformando proporcionalmente. Essa proporcionalidade é justamente cuidada pelo meu módulo de elasticidade. Agora, se eu continuar a aplicar uma tensão nesse material, ou seja, se o meu momento ele continuar aumentando e, consequentemente, minha tensão também vai aumentar, porque de acordo com essas duas fórmulas aqui, meu momento e minha tensão são diretamente proporcionais. Então, o que é que vai acontecer? Meu material vai sair desse regime elástico e vai passar a entrar nesse regime elástico-plástico, certo? Que é justamente essa fase aqui, essa fase de escoamento. Ou seja, com uma mesma tensão, a tensão se mantendo praticamente constante, o meu material ele continua a escoar, ele continua a se deformar sem um acréscimo de tensão, ou seja, sem um aumento da minha tensão de escoamento, meu material continua a se deformar. E por aí vai mais à frente, que tem a fase de encroamento, extensão e até o rompimento do meu material, só que isso não veio ao nosso caso. Agora a gente vai dimensionar nossa seção base justamente desse regime de escoamento, ou seja, agora meu material vai sair de uma fase elástica e vai passar para uma fase elástico-plástica, ou seja, vai passar para uma flexão inelástica, certo? Como é que isso funciona? Primeiramente, aqui a gente vai avaliar essa nossa seção ainda no regime elástico, certo? No regime elástico, uma seção está em equilíbrio quando a força resultante de uma seção gerada pela tensão normal é igual a zero. Ou seja, quando eu tenho uma tensão, eu tenho uma força que é aplicada. Uma força gera uma tensão. Uma tensão nada mais é do que a distribuição de uma força sobre uma área, ok? Então, eu tenho uma tensão que ela varia conforme a minha altura, ok? A tensão varia conforme a altura de minha seção da linha neutra até os extremos. É justamente o que vai me mostrar essa fórmula aqui que já é conhecida por a gente. Tensão é igual a momento vezes isso dividido por inércia. Ou seja, conforme a altura y vai aumentando, minha tensão também vai aumentando. Lembrando, essa distância y é sempre a distância da linha neutra. Ok? O que é que quer dizer que minha seção está em equilíbrio? Minha seção está em equilíbrio justamente quando o somatório da variação da tensão ao longo de minha seção for igual a zero. Por que vai ser igual a zero? Porque eu vou ter uma tensão positiva de extração e vou ter uma tensão negativa de compressão. Quando essas tensões variam e se somam, então o somatório delas tem que dar igual a zero. Sempre, sempre, sempre nas estruturas, em análise estrutural, em mecânica dos materiais, se eu digo que algum material está em equilíbrio, então quer dizer que o somatório das forças é igual a zero. Isso vem lá da primeira lei de Newton, né, se não me engano, uma das leis de Newton. Segue o mesmo conceito aqui das nossas estruturas. Como aqui está dizendo aqui embaixo, em outras palavras, a soma das forças de tração e compressão é igual a zero. O cálculo dessas forças pode ser feito pelo volume do sólido de tensões da figura 1E, aqui, certo? Aqui nós temos essa figura que eu estou mostrando a vocês. Deixa eu dar um zoom. Se vocês observarem aqui nessa vista ortogonal, eu consigo ver que a minha tensão ela forma um sólido geométrico, né? Aqui nós temos esse sólido daqui,
triângulo, bem como nós temos também esse aqui, esse triângulo não, esse prisma de base piramidal, né? Então nós temos esses dois prismas. Minha tensão, minha força, ela é dada justamente pelo volume desse sólido de tensão. Eu vou escrever esse volume aqui para vocês agora. Observem uma coisa. Como eu estou trabalhando no meu regime elástico-plástico, a máxima tensão que o meu material tem que estar submetido é a tensão de escoamento. Porque se sai da tensão de escoamento, ele já passa para um outro nível de deformação, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que fixar na cabeça é isso. Se o meu material está no regime inelástico, a máxima tensão, ou seja, a tensão que vai aparecer nas extremidades, vai ser justamente minha tensão de escoamento, certo? Então, como é que eu calculo a força desses sólidos de tensões? Se eu vou olhar aqui em uma vista isométrica, esse meu sólido de tensões, ele vai ficar dessa forma aqui. Vai ter isso, tem aqui dois triângulos, certo? Esse e esse. Aqui eu tenho esse primeiro triângulo, que ele vai ser justamente, eu vou descrever aqui como um triângulo da força de tração, e aqui um triângulo da força de compressão, certo? Eu tenho esses dois aqui. Como é que é dado aqui a área dessas duas figuras? Simplesmente a base delas, aqui eu tenho duas bases, desculpa, aqui eu tenho duas bases, né? E essas bases, se vocês observarem por essa figura aqui, ó, aqui essa altura, ela é H. Então, como eu tenho dois sólidos aqui, que está justamente no meio, porque minha seção ela é simétrica, então essa altura vai ser H sobre 2 e H sobre 2 também, certo? As duas alturas aqui. E a minha base disso aqui, desse triângulo, é justamente a minha tensão de escoamento. Então, minha tensão de escoamento, ou na parte com ela fracionada, e a minha tensão de escoamento na minha parte comprimida. Lembrando, elas são iguais em módulo, mas com sentidos opostos. Mesmo módulo, mesma direção, mas sentidos opostos, certo? Então, essa é a minha tensão de escoamento. Vocês concordam aqui comigo que eu posso calcular a área desses dois triângulos justamente por a área aqui vai ser igual. A área da base vai ser igual à base, H sobre 2, vezes a minha altura, que é justamente minha tensão de escoamento. Isso tudo dividido por 1/2, vezes 1/2, certo? Porque isso aqui é o meu triângulo. Então, eu vou ter aqui que a minha área vai ser simplesmente H vezes sigma E, quer dizer, perdão, vezes sigma E. E a mesma coisa vai servir aqui para esse outro pedaço aqui. Minha área também vai ser igual a H vezes sigma E, ok? Até aqui, nada demais. Isso só é uma área de um triângulo. Agora, eu quero o volume do sólido de tensões. Para saber o volume do sólido de tensão, é justamente... Lucas, no Oi? caso seria sobre 4, né? Ah, é verdade, perdão. Acabei cortando sem querer. Eu acabei me confundindo e cortei. Valeu aí, viu? Sobre 4. Então, sobre 4. E o meu volume de sólidos de tensões, observem aqui. Minha base, ela é isso aqui, certo? Isso aqui. Então, o meu volume vai ser justamente essa base multiplicada por a altura. E a altura aqui vale sobre B. Ou seja, o volume do sólido de tensões é igual à área da base. Eu vou colocar aqui a B para não misturar. Vezes a minha altura aqui é justamente no B. Ou seja, meu volume vai ser igual a
B vezes H vezes sigma E sobre quádruplo, certo? Esse aqui é justamente meu volume sólido de tensões. E como eu disse lá desde o início para vocês, minhas forças de tração e minhas forças de compressão são iguais, porque precisa estar em equilíbrio minha seção, e elas vão ser igual ao volume de sólido de tensões, que é igual justamente essa razão que a gente encontrou aqui, certo? E se eu disser que o somatório dessas forças dá igual a zero, então é porque eu estou dizendo que minha seção está em equilíbrio. Até aqui vocês entendem de onde é que eu tirei essas forças de tração e compressão? Alguma dúvida até aqui? Ok, vou seguir em frente. Esse conteúdo eu gosto de dar uma explicada nele antes, às vezes o pessoal fica confuso em algumas coisas. Mas eu vou passar para exercício, já já. Eu tenho justamente aqui o seguinte, que o meu momento que produz a máxima tensão no regime elástico, a tensão de escoamento, ele é denominado momento plástico. Eu sei que tem um momento que ele produz é, essa tensão, como é que eu posso dizer? Essa tensão de escoamento, certo? Como eu vi lá em cima. Então, eu preciso descobrir qual é esse momento. E existem geralmente duas formas que eu posso calcular o momento. Eu posso fazer aqui o somatório de momentos em relação à minha linha Newton, certo? Eu tenho aqui minha linha Newton, eu posso fazer o somatório de momentos em torno dela, isso aí para de vocês. Ou eu posso fazer um conjugado de forças, um binário de forças e calcular. Lembrando que, para um momento de binário de forças, eu só preciso multiplicar meu momento, vai ser igual à minha força. Lembrando que tração é igual a compressão, vezes essa distância entre elas, ou seja, vezes essa distância D. Isso aqui é a forma mais simples que tem de se fazer. Se eu for calcular isso aqui, essa distância é D. Isso aqui é um triângulo, certo? Se isso aqui é um triângulo, minha força de compressão e minha força de tração vão agir justamente no centroide do meu triângulo, certo? Lembre muito bem disso. Age no centroide do meu triângulo a minha força. Como aqui eu tenho que H sobre 2 é a minha altura, eu vou ter que essa distância do centroide até a linha neutra, ela é H sobre 2 vezes 2 terços, perdão. Vezes 2 terços, ok? Então, eu vou ter aqui que essa distância é H sobre 3, certo? Essa distânciazinha daqui que está indicada para vocês, ok? H sobre 3, esse é cálculo de distância de centroide. Como eu tenho H sobre 3 dessa força de compressão até a linha neutra, e aqui da linha neutra até a força de tração tem a mesma distância, então quer dizer que meu T aqui, ele vale justamente 2H sobre 3, ok? Então, se eu for calcular meu momento aqui, meu momento vai ser igual à minha força, que eu achei aqui em cima, que é igual ao volume do meu sólido de tensões, que é P vezes H vezes minha tensão de escoamento dividido por 4 vezes aqui 2H sobre 3. Então, eu posso reduzir aqui essas frações e vai ficar da seguinte forma. H ao quadrado vezes B vezes minha tensão de escoamento dividido por 3, certo? Esse é meu momento elástico, certo? Ou seja, é o máximo momento que eu posso fornecer à minha seção sem que ela entre no regime plástico, certo? É esse aqui
o meu conceito de momento elástico. Só para conferir aqui, se tem algum erro, parece. Não, não seria sobre Ah, é 6? verdade. É 6, é. Eu tô ruim de reduzir essas coisas. Desculpa aí, gente. Mas então, meu momento elástico, ele é justamente, aqui só para vocês conferirem depois da anotação, máximo momento que a seção suporta sem iniciar a plastificação. Certo? Então, esse aqui é o conceito do meu momento elástico, ok? Que ele é análogo a tudo que a gente via até então na de R1 e agora de R2. Quando minha seção entra no regime elástico-plástico, o negócio muda. Porque minha tensão de escoamento deixa de ser de forma proporcional, certo? Tem essa proporcionalidade de uma reta, e aos poucos ela vai se tornando igual para toda a seção. Ou seja, independente de eu variar a minha altura da minha seção, chega um ponto que minha tensão, eu vou aplicar um dado momento, que a minha tensão vai ser a mesma para toda a minha seção. Certo? Minha tensão vai ser a mesma para toda a minha seção. Isso ocorre justamente porque minha tensão continua a se deformar no regime elástico sem aumentar minha tensão. Entretanto, o meu momento está aumentando. O meu momento aumenta, mas a minha tensão permanece a mesma, certo? Por causa de interações do nível molecular do meu material, da minha estrutura. Então, nesse regime, a seção começa a sofrer plastificação e a tensão máxima que ocorre na seção é a de escoamento. Lembrando, tanto no regime elástico quanto no regime elástico-plástico, a máxima tensão que o meu material sofre é a tensão de escoamento. Qual é a diferença? No regime elástico, ela é a tensão lá da extremidade. A tensão de escoamento é só lá na extremidade. No regime elástico plástico, toda a minha seção vai estar sendo submetida, ou parte dela, ao meu regime, a tensão de escoamento. Certo? Então, o cálculo da força resultante da seção também é igual a zero, o somatório tem que ser igual a zero para estar em equilíbrio. Independente do regime, é feito igual ao da 1.1, ou seja, ao que foi feito aqui em cima do regime elástico. Contudo, a profundidade dos sólidos de tensões é constante e igual a E, conforme mostra essa figura 2 aqui. Observe uma coisa. Esse aqui é mais simples de se calcular nas seções sintéticas. Por quê? Se eu for calcular o volume de sólidos e tensões, vocês concordam comigo que essa área aqui, essa área, vai ser simplesmente a minha altura, H sobre 2, vezes minha tensão de escoamento. E o meu volume dos sólidos e tensões vai ser igual à minha área vezes a minha base. Que é a mesma coisa que aqui nessa figura, certo? Só que essa aqui tentando no regime plástico. Então, meu volume vai ser igual a H vezes V vezes sigma E dividido por 2. E aqui eu continuo o mesmo conceito. C é igual a T, que é igual a V. Ou seja, minha força de compressão é igual a minha força de tração, que é igual ao meu volume sólido de tensões. E aqui, meu momento vai ser calculado da mesma forma. Meu momento plástico, dessa vez, preste atenção, momento plástico, não é mais momento elástico. Ele é igual a minha
força de compressão ou tração, tanto faz. Minha força à distância. Ou seja, meu momento plástico aqui vai ser igual a H vezes B vezes sigma E sobre 2 vezes H sobre 2. Ou seja, momento plástico aqui vai ser H quadrado vezes B vezes sigma E dividido por 4. Ok? Isso aqui é o meu momento plástico. Observação aqui. Primeira coisa para vocês procurar saber se está fazendo errado ou certo. É só uma forma de vocês verificarem. MP, ele sempre vai ser igual a ME, certo? No momento plástico, sempre vai ser igual a no momento elástico. Eu acabei escrevendo aqui em cima, mas era para baixo. Trazer para cá. É só isso que eu já fiz aqui. E agora, uma conclusão aqui que a gente vai tirar. A razão entre o momento plástico e o momento elástico é denominado fator de forma K, que representa quanto a mais o momento elástico a seção suposta antes que sofra plastificação total. Ou seja, o meu K ele é igual ao meu momento plástico sobre o meu momento elástico. Nessa razão aqui que a gente tirou, nós temos H ao quadrado vezes B vezes sigma E sobre 4, tudo isso dividido por H ao quadrado vezes B vezes sigma E sobre 6, que foi o meu momento elástico calculado anteriormente, certo? Então, fazendo as devidas reduções, eu tenho aqui que eu posso simplificar esses termos. Eu vou encontrar justamente que minha seção ele vai suportar 3 meses, meu momento plástico e meu fator de forma vai dar aqui 3 meses, que é igual a 1,5. Ou seja, ele consegue suportar ainda mais 50% do meu momento elástico sem que a seção sofra a plastificação total, ok? E eu tenho que evitar isso, eu tenho que evitar que minha seção sofra plastificação total, porque isso pode levar a minha seção a romper. A partir de concreto 1, vocês vão ver que nós engenheiros, nós trabalhamos com a seção do regime plástico, sabe? Por que a gente trabalha no regime plástico? Só para vocês saberem por si. Minha seção, meu aço, meu ferro, só vai trabalhar na minha seção se minha seção estiver trabalhando no regime plástico. Se não estiver no regime plástico, eu estou usando ferro à toa. Eu estou gastando dinheiro, sabe? Então, a gente faz com que ela trabalhe no regime plástico, mas ela não pode plastificar totalmente, porque senão é arriscado que exista uma ruptura da minha seção, ok? Para seções assimétricas, o cálculo para esse tipo de seção é o mesmo do que de seção simétrica, sempre considerando que o somatório das forças é igual a zero. Contudo, como as seções não têm simetria, os sólidos que formam as distribuições das seções têm diferentes dimensões. Ou seja, não vai ser dois triângulos igualzinhos, sabe? Não vão ser dois retângulos iguais. Vão ser figuras diferentes, mas as duas figuras, elas têm os mesmos volumes. Então, para isso, a gente vai precisar calcular uma nova posição da nossa linha neutra, certo? Isso aqui é melhor a gente ver com exemplo. Então, vou passar para dois exemplos aqui. Quem quiser depois revisar, esses dois exemplos eu tirei do Pierre Johnson, certo? Pierre Johnson de Mecânica dos Materiais. Eu depois posso disponibilizá-lo para vocês, ok? Sim, e também ele é adaptado, porque ele pediu outras coisas que fogem o escopo de Paulo Marcelo, então preferi simplificar algumas coisas.
Essa primeira questão, você está me ouvindo ainda? Sim, sim, sim. Alguém tem alguma dúvida até aqui no que eu falei? Vou fazer uma revisão geral aqui do conteúdo. Uhum. Tá de boa. Então, pode. Esse exercício vai ser o seguinte. A viga foi fabricada com uma liga de aço de alta resistência, considerando, considerada elastoplástico, com meu módulo de elasticidade valendo 200 gigapascal e minha tensão de escoamento 345 megapascal. Determine o momento de retorno M correspondente a quando o escoamento inicia e B quando as mesas acabam de se tornar totalmente plásticas. Então, bora lá. Primeiro, essa parte A aqui, certo? Nessa parte A, ele quer saber quando inicia o escoamento. Ou seja, quando ele inicia o escoamento, é justamente quando ele está ainda aqui, nessa fase elástica, certo? Quando minha máxima tensão aqui em cima vai ser a minha tensão de escoamento. A primeira coisa que eu preciso fazer aqui é calcular algumas propriedades de minha seção. Essa propriedade aqui vai ser justamente a minha inércia, certo? Eu tenho aqui que a inércia de minha seção, se eu for observar, ela vai ser igual a... ele usou aqui um valor tabelado já do livro. Deixa eu só verificar aqui. Pronto. Ele pegou aqui, calculou a inércia de minha seção, a seção completa e depois calculou tirando ela vazada. Ele pegou aqui, certo? Ele pegou minha seção preenchida e depois removeu só essa parte aqui. Lembrando, vocês calculam como vocês quiserem, certo? Isso aqui. Bora lá. O que é que eu tenho aqui? Tenho que minha inércia vai ser igual a minha base aqui, que vale 300 milímetros, mas passando para metro, ela vai valer 0,3 vezes minha altura, de 0,4 ao cubo, dividido por 12, certo? Menos aqui, duas vezes a área, justamente, dessas figuras aqui. Aqui, certo? Aqui eu vou ter, aqui eu todo tenho 400 milímetros, só que nesse caso tem um 25 para cada lado, então aqui eu vou ter 350, certo? E aqui, como eu tenho 300 ao todo na minha base, tiro 20 do meio, eu vou ficar com 280 dividido por 2, isso vai dar 140 para cada lado, certo? 140 para cada universidade. Então, menos minha base, aqui novamente, 0,14 vezes minha altura de 0,35 ao quadrado, dividido por 2, por 12, ok? Se vocês forem calcular aqui, essa inércia vai dar igual a 6,0 vezes 10 elevado a menos 4 Olha, metros a 4. Oi? não seria 0,35 ao cubo? É verdade, valeu. 0,35 ao cubo, certo?
Então, essa é a inércia aqui de minha seção. Vocês calculem aí como vocês acharem melhor. Lembrando que eu posso calcular essa inércia assim, sem me preocupar com posição da linha neutra, porque ela tem simetria, certo? Como ela tem simetria, eu não preciso me preocupar em ver onde é que está meu eixo. Se ela não fosse simétrica, eu precisava primeiro achar o eixo pelo cálculo do centroide e depois eu calcular. Agora, ele pediu nessa A o meu momento fletor no regime de escoamento. Eu sei que no regime de escoamento, no momento fletor, minha tensão de escoamento ela vai ser igual a M vezes C. Por que C? C é justamente essa distância mais extrema. C. Como eu disse a vocês, minha tensão de escoamento no regime elástico ainda, né, ela ocorre na extremidade. Sigma, seja que tração, compressão, tanto faz, ela sempre ocorre na extremidade. E essa distância a gente chama de C. Então, vai ser M, aqui no caso, momento elástico ainda, momento elástico, sobre minha inércia. Ou seja, o meu momento elástico vai ser igual à minha tensão de escoamento vezes I dividido por C. Meu momento elástico aqui vai ser igual a tensão de escoamento que ele deu aqui foi de 345 megapascal. Ou seja, 345 vezes 10 a sexta, vezes a minha inércia que eu achei ali de 6 vezes 10 a menos 4. Tudo isso dividido aqui por a minha distância C. Essa distância C, ela vai equivaler a metade da minha altura total, ou seja, vai equivaler a 0,2. Eu calculando aqui, irei achar que o meu momento elástico ele vai ser igual a 1035 kN vezes metro, certo? Aqui já foi feita a conversão direta para kN por metro. Alguém tem alguma dúvida até aqui do que eu fiz? Ok, vamos seguir aqui. Pessoal, se vocês não entenderem, por favor, falem, viu? Pela fé, não vão sair sem entender, não. Só aqui para ajudar. Então, agora, a letra B, ele pede que quando as mesas acabarem de se tornar totalmente plásticas, prestem muita atenção aqui em uma coisa. Ele não quer a plastificação total de minha seção. Ele quer a plastificação somente das mesas. Ou seja, só as mesas vão estar sendo submetidas totalmente a uma tensão elástica, ok? Como é que eu consigo visualizar isso? Uma tensão plástica, perdão. Eu tenho aqui minha seção. Tenho aqui essa minha seção. E minhas mesas vão estar totalmente plastificadas. E o restante vai estar obedecendo normalmente ao meu regime elástico, certo? Aqui, plastificada e aqui, elástico, certo? Só a mesa plastificou, não foi a seção toda.
Vocês entendem o que é que eu estou dizendo aqui ou não? Falem aí no chat, por favor, se entende ou não. Só a mesa plastificou. Não foi toda a sessão. Só esse trecho aqui está plastificado. Aí no caso, o sentido da seta não seria pro outro lado, não? Não, porque uma parte está comprimindo e outra está tracionando, independente de estar plastificada toda ou não. A seta só mostra que a parte de cima está comprimindo e a parte de baixo está tracionando. O problema, ele não nos deu isso, mas a gente pode arbitrar um ou outro. Hum. Certo? Então, só a mesa plastificou. Ele quer saber qual é o momento plástico, o momento necessário para levar a plastificação só das mesas. Para isso, a gente vai fazer a mesma coisa. Volume de sólido de tensões. Lembrando que o que, é que a gente tem aqui? Nós temos, vamos reconhecer cada tensão que nós temos aqui. Tensões conhecidas. Sabemos que nessa parte superior aqui, eu tenho a tensão de escoamento. Como aqui está plastificada até a base de minha mesa, aqui também eu tenho minha tensão de escoamento. Aqui também, da mesma forma, eu tenho minha tensão de escoamento aqui. E tenho aqui também minha tensão de escoamento, certo? E durante a nervura, ela vai variando da tensão de escoamento até essa tensão, que é igual a zero, sobre a linha neutra, ok? É isso que eu conheço até então. E a profundidade do sólido de tensões é justamente a largura de minha seção, que ela é constante. Ela vale igual a 300 milímetros, ok? Então, eu tenho aqui, deixa eu ver um aqui. Eu tenho aqui eu tenho 2, 3 e 4. Eu tenho essa figura 2, 3 e 4. 1 é igual a 4 e 2 é igual a 3, certo? Vamos calcular aqui a área e a área dessa minha figura 1. A1, A1 A4, certo? Ele vai ser justamente aqui igual minha base minha base, que vai ser meu sigma vezes minha altura aqui. Minha altura vai ser a altura de minha mesa. A altura da mesa aqui, ela é justamente 0,25 milímetros, ou seja, 0,025. Quer dizer, ela é 25 milímetros, que é igual a 0,025 metros, ok? Então, eu tenho aqui que a 4, ele vai ser igual a 300. Eu vou manter assim, só para manter como tá aqui no livro, para não precisar pegar a calculadora e demorar mais. E a 2, 3, ele vai ser igual à área aqui do meu triângulo, certo? A área do meu triângulo vai ser a área da base. A área da base aqui vai ser justamente metade da altura de minha alma. Minha alma tem ao todo 350 milímetros. Então, metade da altura de minha alma vai ser 175 milímetros. Isso vai dar 0,075 vezes o meu comprimento aqui Não vai de ser sigma 0,175, não? é verdade. Valeu, valeu, valeu. 0,175 dividido Não, por não, 2. calma. É 0,175, não? Verdade, valeu. Agora. 0,175 vezes sigma é dividido por 2. O meu volume aqui primeiro, eu tenho
Vou chamar aqui de C1, compressão 1, C2, compressão 2. Aí tenho aqui também C1 e T2, certo? Só, na verdade, vou chamar aqui de T2 e aqui de T1 para não misturar, ó. E C1, C1 aqui em módulo, ele é igual a T1, que vai ser igual minha área 1, 4, certo? Vezes a minha base da seção, minha base B. Então, isso quer dizer que vai ser igual aqui, igual a sigma E vezes 0,025 vezes minha base aqui, que é justamente 300 milímetros, ou seja, 0,6. Substituindo aqui o valor de sigma E, eu vou ter que 345 vezes 10 a sexta vezes 0,025 vezes 0,3. Isso tudo me dará que compressão 1 e tração 1 vai ser igual a 2.000 não, 604 quilos, ok? Para C2 e T2, C2 é igual a T2, ok? Que é igual novamente a área de 2, 3 vezes a minha base. Isso vai dar que, já vou substituir direto, 0,1275 vezes 345 vezes 10 elevado a sexta, dividido por 2, tudo isso vezes 0,6. Eu vou achar que essa tensão de compressão e tração vai ser igual a 2.588 kN. Ok? Até aqui vocês entendem o que eu estou fazendo? Sim. Meu momento aqui, para que eu calcule, eu vou preferir calcular pelo somatório. Eu vou dizer que o somatório somatório não, meu momento vai ser igual ao somatório das forças vezes C, certo? Vezes a distância. Observem aqui que todas as minhas forças estão tendendo a rotacionar minha estrutura, minha seção, em relação à linha neutra, certo? No sentido anti-horário, ok? Então, já sei que esse momento aqui vai ser anti-horário. Se eu for fazer aqui a multiplicação dessas forças vezes a distância, eu tenho, primeiro, eu tenho essa distância aqui, certo? Eu tenho essa distância, primeiro. Essa distância, como vocês podem estar calculando depois, certo? Só observação geométrica, ela vai ser a distância de, cadê aqui? 0,117, certo? E essa segunda distância aqui, lembrando que é o centroide das minhas figuras. As forças sempre aplicam no meu centroide. E essa segunda distância aqui, ela vai ser a distância de 0,187
Ok? Eu não vou parar para mostrar como é que faz isso, como é que vocês encontram isso, isso é simples. É só observar a geometria de minha seção. Eu não vou perder tempo com isso agora, certo? Então, observe a geometria que vocês vão encontrar essas duas distâncias. Lembrando que a distância de C1 é igual à distância de C1 e a distância de C2 é igual à minha distância aqui também de C2. Seguindo aqui agora, deixa eu só ver se não falei besteira aqui para vocês agora. As distâncias, a altura total, ok. É isso mesmo, vou falar aqui para vocês. Meu momento aqui, que eu vou encontrar, M, vai ser igual a duas vezes, como a mesma força em cima e embaixo, como as forças são iguais em modos, em cima de baixo e embaixo, é só multiplicar por 2, ok? Vai ser igual a C1 vezes C1 mais C2 vezes D2. Lembrando que tanto faz ser C aqui, como também podia ser T1, como também podia ser T2, ok? A ordem dos isso aí não vai alterar, vocês escolhem o que, é que vão usar. Tanto faz porque as forças são iguais em modo. Então, eu vou ter aqui, vai ser igual a 2 vezes, quem é meu C1 aqui? Meu C1 é igual a 604 kN vezes minha distância 1. Minha distância 1 vai ser justamente, eu acho que eu só fiz uma confusão aqui nos valores. C, rapidão aqui, C1, ele é igual, não, tá certo, tá certo. Minha distância 1 aqui, ela vai ser 0,1875 mais C2 aqui, que vale 2.588 vezes minha distância 2, que é 0,1875. Eu percebi aqui agora que o livro ele errou. Ele confundiu essas distâncias. Foi isso mesmo, ele confundiu essas distâncias. Então, deixa eu fazer aqui rapidão na calculadora para vocês. Só fui perceber isso agora. 604 vezes 0,1875 mais 2588 vezes, sim, essa distância aqui, na verdade, eu me confundi quando eu estava falando para vocês, é 0,1167. 0,1167. Então, 0,1167. Isso vai dar que meu momento ele é igual a 830 kN vezes metro, ok? O gabarito está diferente do livro. Eu percebi isto agora, enquanto eu estava calculando com vocês. O livro fez uma pequena confusão aqui nesses valores. Na verdade, a confusão dele foi quando foi calcular R1 e R2. Eu só conferir aqui. 350. Não, perdão. A confusão aqui, na verdade, foi minha. Desculpa. A base aqui, quando eu vou calcular a base C2, não é 0,1875,
6, porque ele ocorre na minha alma, certo? Minha alma aqui, ela mede 0,027, que é 20 milímetros. Então, na realidade, aqui é 0,02. Isso aqui, na verdade, vai dar igual a 604 quilonewtons. E aqui em cima vai dar igual a 2,588 quilonewton metro, certo? E aqui, esse aqui, na verdade, é o braço de alavanca de 11,67 e esse aqui é o de 18,75. E ao todo, isso vai me dar um momento de 1.111 quilonewton vezes metro, ok? Ainda bem que eu percebi, ok? Então, esse é o momento que vai levar à classificação de minhas mesas. E esse é o momento máximo para que ainda esteja no regime elástico minha seção. Alguém tem alguma dúvida dessa questão? Não. Oi? Ok. Vocês entenderam aí o que foi que eu disse que tinha me confundido? Ok. Deixa eu passar para a próxima. Nessa questão, ele pede que determine momento plástico MP de uma viga com seção transversal mostrada na figura, quando a viga é flexionada em torno do eixo horizontal. Considere que o material seja elastoplástico, com a tensão de escoamento 240 megapascal. Primeira coisa que eu tenho que fazer nessas minhas questões é descobrir onde é que vai estar a minha linha neutra. Existem algumas formas de calcular essa linha neutra, mas a forma mais fácil, particularmente que eu acho, é calculando o momento de área de primeira ordem. O momento de área de primeira ordem nada mais é do que meu momento de área, a gente costuma chamar de Q, certo? É aquele momento lá que eu calculava quando eu estava calculando tensão de cisalhamento lá, que tinha V é igual a Q vezes BI. Se eu não me engano, não era isso, ou o que era embaixo, eu não me recordo agora. Mas isso aqui é o momento de área de primeira ordem, certo? É através do somatório desse Q que eu vou conseguir descobrir a posição da minha linha neutra. Como eu estava dizendo a vocês, a altura dela, qual é a condição que eu vou achar essa minha linha neutra? Que o volume do sólido, a área de cima de minha seção tem que ser igual à área de baixo, ok? Então, isso eu posso calcular da seguinte maneira. Primeiro, eu vou dizer aqui que minha linha neutra ela tá. Deixa eu diminuir isso aqui, porque senão vai ficar aparecendo uma viga aí. Vou arbitrar aqui que minha linha neutra está passando por aqui, certo? O que é que eu tenho aqui de conhecido? Eu sei que aqui vale 220 milímetros, quer dizer, aqui vale 100 milímetros. Desculpa. Ui. Aqui vale 100 milímetros. Aqui vale 20
Também, aqui eu já coloquei ali do outro lado. Aqui vale também 20. Aqui 60. Aqui eu não conheço essa distância. Daqui para cá, eu vou chamar essa distância dy. E aqui ao todo, eu tenho que essa altura, ela vale 80. Ok? Ela vai valer 80, 80, ai, 80 milímetros, ok? Então, meu momento de área aqui, eu vou ter que calcular da seguinte forma. Eu vou dividir em figuras. Eu tenho a figura 1, eu tenho a figura 2, 3 e 4, ok? Eu tenho que isso aqui vai equivaler a Q1, isso aqui vai equivaler a Q2. Para eu encontrar a posição dessa minha linha neutra, eu vou ter que Q1 ele vai ser igual aqui a Q2, ok? Vocês estão me ouvindo ainda? Sim. Ótimo. O meu Q1 aqui vai ser igual ao meu Q2. Então, para se fazer esse cálculo, eu vou dividir, como já fiz aqui, eu vou dividir essas distâncias para descobrir como é que eu vou ficar com a área de cima igual à área de baixo. Então, fazendo isso, eu consigo encontrar a posição, a exata posição que a minha linha neutra ela vai ter que ficar, ok? Rapidinho aqui, só para eu atender aqui que estão falando comigo, só um instante, ok? Pronto, retornei aqui, certo? Então, com esse cálculo aqui, Q1 igual a Q2. Ou ainda, a proposta que o Hibler não, o Beer Johnson traz é pelo somatório das forças. Eu disse a vocês que aqui em cima tem uma força, vai ter uma força, certo? E aqui vai ter outra força. Eu estou arbitrando aqui os sentidos dela. Eu sei que a força em 1 vai ser igual à força em 2, certo? As forças são a mesma coisa. Então, para eu calcular a força é igual a tensão vezes a minha área, ok? Então, como é que eu posso fazer aqui? Minha tensão eu já conheço, a minha tensão de escoamento. Eu vou achar aqui
que a minha área de cima e a área de baixo, elas vão ser calculadas por as áreas dessas figuras. Em cima aqui, o que é que eu tenho? Área 1, a área aqui de 1, ela é igual a 0,02 vezes 0,1. Isso aqui vai ter igual a 0,002 metros quadrados. A área 2 vai ser igual a y vezes aqui a espessura de minha alma, que vale 20 também, vezes 0,02. Ou seja, eu vou ter aqui 0,02y. Ok? Lembrando, é esse y que eu quero descobrir justamente. As leis vai ser igual a 80 menos y vezes aqui a mesma largura, 0,02. Isso vai me dar 80 vezes 0,02. Isso vai dar 1,6 menos 0,02 isso. E minha área 4 aqui vai dar igual a vai ser igual a 0,06 vezes 0,02. Isso vai dar igual a 0,002. Ok? A força, a tensão de escoamento é igual para todos. Então, minha força, aqui, para minha seção está em equilíbrio, o somatório dessas forças tem que ser iguais a zero. Então, seguindo aqui, somatório dessas forças iguais a zero, eu vou ter que isso aqui vale F1, certo? F1 aqui. Isso aqui vale é a área de contribuição de F2. A área de contribuição de F1 aqui em cima e a área de contribuição de F2 aqui. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho que tanto faz eu colocar um ou outro como negativo ou positivo. O importante é que seja negativo e o outro seja positivo para o cálculo ser certinho, certo? Então, eu tenho que F1 menos F2 é igual a zero, ok? Eu sei que F1 vai ser igual a sigma E vezes A1 mais A2 menos sigma E vezes A6 mais A4, certo? Isso aqui é minha força. Ou seja, minha força aqui vai ser igual a sigma E vezes A1 mais A2 menos A3 menos A4. Então, aqui, eu posso substituir por isso tudo igual a zero. Se eu tenho aqui multiplicando por zero, eu posso cortar aqui sigma E, certo? Então, eu vou ter que A1 aqui é 0,002 mais 0,02y menos 1,6 mais 0,02y menos 0,0012 vai ser igual a zero. Portanto, se vocês fizerem aqui as devidas substituições,
vocês vão achar que meu Y ele é igual a 20 milímetros, certo? No caso, isso aqui vai dar, isso mesmo, 20 milímetros, ok? Agora eu vou fazer a mesma coisa, eu vou fazer o volume do sólido de tensões e fazer o momento deles para poder achar a minha para poder achar o meu momento plástico, ok? O volume do sólido de tensões para eu achar minhas forças resultantes. Eu vou ter aqui que F1 é a força aqui que age em 1, certo? Meu F1 vai ser igual a minha área 1 vezes E1, certo? Meu F1, isso aqui vai dar igual a 0,1 vezes 0,02 vezes a minha tensão que é lá em cima de 240, minha tensão de escoamento aqui, 240 vezes 10 a sexta. Isso é MPa. Isso vai dar 480 kN, ok? Meu F2 vai ser igual a minha área 2 vezes o escoamento 2. Minha área 2 aqui, ela é igual a 0,02 vezes 0,02 vezes minha tensão de escoamento aqui de 240 MPa. Isso tudo vai dar igual a 96 kN, certo? Meu F3 aqui vai ser a mesma coisa. A área de 3 vezes minha tensão de escoamento. A área de 3 aqui dá 0,02, que é a espessura de minha alma, vezes a altura que restou da alma, que foi 0,06, vezes aqui 240 MPa. Isso vai dar também 288 kN. E meu F3 vai ser igual, F4 aqui quer dizer, vai ser igual a área 4 vezes sigma E. Minha área 4, que vai ser igual a 0,06 vezes 0,02 vezes 240 vezes 10 a sexta, que vai dar o mesmo valor da área 3 de 288 kN, ok? Agora, o que é que eu preciso saber? Para calcular o momento, eu preciso saber também as distâncias aqui, essas distâncias do centroide de minhas áreas até a linha neutra. Eu tenho, deixa eu apagar isso aqui para não ficar muito poluído. Eu tenho, ai Jesus, essa distância, essa, essa e essa. Por observação geométrica também aqui, isso aí também vocês fazem depois, eu vou achar essa distância aqui, que vai ser de 30 milímetros. Essa aqui vai ser a distância de 10 milímetros. Essa aqui de cima, essa R3, vai ser também 30 milímetros, certo? 30 milímetros. E aqui vai ser a distância de 70 milímetros, certo? São essas as distâncias. Tá um pouquinho poluído aí o desenho, mas se vocês forem fazer com calma, vocês vão achar isso, ok? Então agora eu vou ter que, no momento baixo, ele vai ser Ô, igual. Lucas, Oi?
Lá vai ser 70 ou 60? Deixa eu conferir aqui. 70. 70 mesmo? Sim, sim. Beleza. Porque aqui eu vou ter metade. Eu só conferir aqui que eu estou fazendo pelo Pier, certo? Eu Uhum. tenho que daqui para cá vai ser 60 e daqui para cá é 20, né? Então é 10. Então 10 mais Ah, sim, 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 sim. até o centroide, certo? Aham, aham. Saquei Então já. é 70 mesmo, 70. Beleza. Aí então eu vou ter aqui que meu momento plástico vai ser igual a F1 vezes D1 mais F2 vezes D2 mais F3 vezes D3 mais F, eita, F4 vezes D4. Então tem aqui que momento plástico vai ser igual a 480 vezes 0,03 mais 96 vezes 0,01 mais 288 vezes 0,03 mais 288 vezes 0,07. Então, eu vou ter aqui que meu momento plástico para a plastificação total dessa seção vai ser igual a 44,16 kN vezes metro, certo? Então, está aí a resposta para essa questão. Não fiz nenhuma questão envolvendo aqui fator de forma, porque o fator de forma é muito simples. Se vocês quiserem, vocês podem calcular aqui o momento elástico dessa seção, ou seja, o momento máximo para que a minha seção comece a plastificar. Primeiro, cálculo da inércia, cálculo do centroide, cálculo da inércia e joga lá as fórmulas, certo? Ou vocês podem fazer com esse aqui também. Bem como eu já tinha dito a vocês, eu tenho outras questões resolvidas também da outra vez que eu dei monitoria sobre isso. Então, eu estou resolvendo questões diferentes para que vocês tenham mais opções para estudar. Mas as outras questões já resolvidas também estão lá no Drive, certo? Vocês podem tá dando uma olhada lá, bem como a gravação também do período passado ainda está lá no YouTube, ok? Vocês têm alguma dúvida quanto a isso? Alguém tem alguma dúvida desse conteúdo? Por enquanto não, mas quando que eu for refazer, talvez pode surgir dúvida. Ótimo, ótimo. Porque vendo já Então, que estava fazendo, vai achar que é de boa, mas quando eu for fazer, minha dica para vocês é resolvam questão. Não tem muito o que fazer, não. Essa aí é a parte mais fácil que é cobrada na prova. Essa primeira prova é justamente essa questão de plastificação. Vocês podem estar estudando tanto pelo Ripley, como também o Beer Johnson. Agora tenham cuidado que quando eles colocam esse conteúdo de tensão inelástica, eles também envolvem questão de tensão de sobra não. Tem um nomezinho, tem um nome lá, porque tem outras coisas no meio também. Só que aqui na UFPE a gente não aborda esses assuntos. Então vocês vejam aí o que é de fato que a gente precisa e filtrem, certo? Só isso que eu dei aqui é o que importa para vocês estudarem, ok? Então, se vocês não têm mais nenhuma dúvida,
eu vou encerrar por aqui, ok? Valeu, Lucas. Boa noite aí a todos. Se der para postar pelo menos ainda hoje o PDF aí das imagens, tá ligado?